Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês agora para essa nova live de hoje. Estou muito feliz. Sei que vou rever alguns amigos que eu não vejo. E a gente está por aqui. Vamos esperar mais alguém chegar, né? Então, minha gente, mais uma live que está sendo feita, porque a gente não pode ainda voltar nas palestras presenciais, né? Por conta da aglomeração e por conta também da pandemia, né? Então, nós estamos fazendo as lives assim, tá bom? Mas é muito bom. Ai, saudades de todo mundo, viu? Então. Gente, as saudades é tão grande, que eu tenho vontade de abraçar cada um bem abraçadinho, assim, daquele abraço bem gostoso. Mas a gente vai esperar o tempo certo para poder fazer isso, né? Conversar, bater papo, dar risada. Como é bom encontrar a gente, né? Então, vamos tranquilizando o nosso coração. Acalmando os nossos pensamentos. Vamos aguardando, né? Mais um tempinho. Aí, agora estou vendo vocês.
Mônica, Andressa, Cris, Celina, Sueli, Carlos, Mariolinda, Ive, Nerce. Ai, que gostoso, quanta gente! Muito bom! Quem mais que eu não vi aqui, que eu não falei? Mazé, Vilma, a Lourdes, o André, Marcos, Fátima, Maria Buquerque, Vilma, Romilda, Magali, Aparecida, Luiz Fernando, vixe, quanta gente boa! A Pro Rose. Nossa, muito contente de ver vocês aí, viu, gente? Saudades imensas. Muito bom. Quem mais que está chegando aqui? Sadá, Giovana, Priminho, Maria Cristina. Olha quanta gente boa, quanta gente que eu não vejo há muito tempo. Muito legal, gente. É um prazer imenso. Ai, saudades. Muito bom. Quem mais está aqui? Jane, Cíntia, Zilma, Maria de Lourdes, Maria Luísa. Bia também está aí. Eu estou vendo os comentários de vocês, gente. Charles, a Neide. Saudades, viu, gente? Muito bom. Eu fico meio atrapalhada, sabe? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui online. Muito bom. Bom, agora já tem bastante gente. Nós vamos conversar um pouquinho, vou falar um pouquinho da nossa casa. A nossa casa que eu gosto tanto, que me faz tão bem, né? Me ajuda, me incentiva. Tem um pessoalzinho ali que pega no meu pé. Mas isso é bom. A gente vai aprendendo, né? Então, gente, logo, assim que puder, a gente volta a ter as palestras presenciais. Mas enquanto não tiver, a gente vai fazendo as lives, tá bom? Agora eu vou chamar a Fabiana. Ela já está aí. Boa noite, boa noite. O Jason está sendo rápido, nosso parceiro da noite, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Só controlando aqui.
Vamos começar com a prece, então? Vamos. Então, nós vamos tranquilizando os nossos corações, fechando os nossos olhinhos. Vamos pedindo a Deus e a Jesus que nos proteja, que nos intua, que nos ajude a sermos melhores dia a dia. E assim nós dizemos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, agora e para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim seja. E com vocês agora, a Fabi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada, Sandra, por toda a acolhida, por todo o carinho enquanto o pessoal estava chegando. Ao Jason, né, que está conosco aí nos bastidores desde ontem, né, a gente vai montando, fazendo, estruturando, dialogando, e acho que esse é o grande segredo da Casa de Solidariedade, né? A gente brinca que mesmo longe, estamos perto, porque estamos juntos, e a tecnologia só tem a nos ajudar. E aí, discutindo um pouquinho, né, porque antes do Jason tem o André, o Beto aí, que tem composto bastante essa questão deste trabalho, desta organização. A gente veio discutindo um pouquinho o que seria importante para esse momento. E aí eu falei que eu ia usar aquela... que para quem é da psicologia, quem trabalha com RH, com formação de pessoas, já leu várias vezes aquele texto, que é quando a gente se depara, né, com um copo, ele traz ali as nossas inquietações. E aí eu poderia perguntar para vocês, o copo está meio cheio? O copo está meio vazio? E tudo isso depende muito de como nós estamos olhando. A situação, ela está posta na questão concreta. É um copo com água. Mas por que a interpretação depende? Né? E qual tem sido as nossas escolhas para a interpretação da vida? Estamos vivendo, todo mundo fala que estamos vivendo um dos grandes desafios da humanidade, e isso a gente tem lido, tem ouvido, tem escutado, e a nossa mente, ela é aquilo que ela recebe de informação. Então, as nossas escolhas já começam quando a gente abre a portinha da mente e se depara com as escutas. Quais são aquelas que a gente se conecta? E somos espíritas, né? Ou estamos caminhando para ser, e seguimos aqui a Casa de Solidariedade com tantos ensinamentos, e disso a gente, cada vez mais a gente estuda, e tem essa certeza que também nos conectamos energeticamente, conforme as frequências que queremos, que emitimos, e aquela que nos afinizamos, e que fazemos a escolha. E aí, frente a contextos tão diversos, que nos traz tanta insegurança física, insegurança emocional, ter a insegurança espiritual é uma escolha, né? E é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. A insegurança, o medo físico está posto, nosso planeta está passando por essa fase. Emocionalmente, a gente até reluta, né? Então essa daí é uma escolha parcial. A gente pode sim passar pelo medo, mas o que fazemos dele? E espiritualmente, será que a gente precisa vacilar? Se realmente a gente crê em um Deus de amor, um Deus que rege o nosso planeta com leis tão naturais, tão mágicas, encantadoras e tão perfeitas, né? E aí, quem somos nós dentro de todo esse processo? E aí a gente começa a buscar respostas.
respostas diversas em um mundo de pandemia, em um mundo de tecnologia avançada, em um mundo da informação, não sempre o mundo do conhecimento. Muitas vezes ela é apenas o mundo da informação. E aí a gente começa a ficar cheio de informação e precisamos amadurecer para que ela seja transformada em conhecimento e que nos ajude dentro das nossas escolhas. E no Espiritismo, como nós buscamos as nossas respostas? Aí a gente vai lá para o princípio do Espiritismo, né, que a gente estuda na nossa casa, quem já conhece, quem não conhece, está convidado a conhecer, né, mas nas obras básicas, o tríplice aspecto do Espiritismo. Então, a gente fala que toda a nossa doutrina é baseada em 3 questões: a ciência, a filosofia e a religião. E quem responde a nós, espíritos, né, encarnados nessa jornada, que escolhemos passar e estarmos aqui, encarnados com todas as dificuldades que teríamos neste mundo, né, e estamos presentes nessas dificuldades em 2020. A gente precisa das respostas da ciência? Precisamos, né? Precisamos porque a ciência que tem nos ensinado, nos dado pistas de como superar essa dificuldade. As ciências humanas, tantas vezes esquecidas, né? Em um mundo de exatas, em um mundo do ter, e hoje a gente volta para ciências que cuidam do ser, né? A medicina, o mercado farmacológico, a própria pedagogia, né? O mundo da educação aí precisando ser transformado, a psicologia, a psicanálise. Então, a ciência tem nos dado e nos traz muitas respostas para este mundo. A filosofia. Vocês já pararam para pensar que desde que a pandemia começou, o quanto a gente tem feito perguntas existenciais, né? E a filosofia dentro da nossa religião, ela não caminha separado da ciência. A gente não trabalha com hierarquia de saberes, todos são importantes, né? Não existe aquele que sabe mais para o que sabe menos. Então, pensar sobre o mundo, pensar, nos provocar dentro das reflexões acerca de onde estamos, por que estamos, como chegamos até aqui. E aí eu posso fazer essa leitura na sociedade como um todo, ou eu, enquanto sujeito, né? Por que cheguei até aqui? E onde eu quero chegar? O que eu tenho feito para chegar? E amplio esse pensamento. Por que a sociedade vive isso hoje em dia? Não só a pandemia, mas tudo que a própria pandemia tem mostrado, né? E aí eu não posso vir hoje falar em nome, né, de Jesus, em nome do Espiritismo, sem que a gente traga à luz a questão social, as desigualdades que historicamente construímos, não só desigualdades econômicas, né? Eu acho que nunca nos menosprezamos tanto em seres humanos, enquanto ser humano, né? Em quantas vezes a estética prevalece a ética, e tudo isso, quem nos faz pensar? A própria filosofia, o quanto ter está acima do ser. E na religião, nossa, dentro do espiritismo, os espíritos conseguem nos ensinar, por meio de muitas parábolas, no evangelho, né, no evangelho segundo o espiritismo, justamente dentro dessa moral. E aí, quando a gente termina todo o texto, toda a parábola, a gente faz muitas discussões, justamente por quê? Porque a gente não traz certo e errado dentro do espiritismo, a gente entende que cada um no seu tempo, no momento exato, no lugar correto, e dentro desta forma, a gente vai entendendo a religião, porque a partir do momento que a gente entende que tudo é um progresso, e que nada acontece por acaso, existe uma inteligência suprema, que é a terceira ponta do nosso tríplice aspecto, é Deus, né? E aí, quando a gente fala da religião, ela traz o princípio do religar-nos a Deus. O quanto a gente tem visto, mesmo que seja de questões digitais, né? Missas, a gente tem acompanhado aqui, mesmo na casa, né? A gente não se distanciou, as aulas estão acontecendo de maneira online, e aí eu falo que essa é uma das coisas mais lindas, né? Que a gente consegue ver
pessoas que eram afastadas da tecnologia, não eram da geração nativa, né, que a gente chama, que quem nasce nessa geração, a gente fala que é a geração nativa, que já nasceu mexendo na tecnologia, e aí a gente tem as pessoas que não são nativas, mas que agora conseguem ligar, se conectar em plataformas. Então, o religar da religião, ele tem se dado também por N possibilidades, mas mais do que isso, o ser humano voltou a necessitar, cada vez de forma mais intensa, essa certeza de um Deus que não é um Deus punitivo, mas um Deus de amor e um Deus que realmente nos rege pelas leis naturais. E aí, dentro disso, hoje eu queria pensar junto com vocês um pouquinho sobre a lei de destruição. Por que da lei de destruição? Porque semana passada, muito sabiamente, né, os nossos parceiros da casa trouxeram a lei de sociedade. A lei de sociedade, ela constrói, destrói, reconstrói, né? Ela precisa ser construída, e essa sempre é a meta. Por quê? Porque nós somos seres individuais que nos constituímos na relação com o outro. Eu impacto a vida do outro e a vida social na mesma proporção que o outro impacta a minha. E eu só me constituo enquanto ser a partir do momento que eu vivo em sociedade. E esta certeza nos coloca em xeque quando a gente para e pensa na lei de destruição. Por que acontecem algumas coisas e por que tem acontecido? E aí, se a gente pegar a nossa grande livro, né, de perguntas e respostas ali, o livro dos espíritos, quando ele fala da lei de destruição, eu vou pegar um trechinho, que é quando ele vai trazer, dentro da lei de destruição, a questão dos flagelos. Eu vou pedir para que vocês segurem ali os flagelos um pouquinho, para que a gente possa entender essa lei de destruição até chegar nesse holofote que eu pedi aí um pouquinho, que está lá no nosso livro. Mas, Fabiana, lei de destruição, por que ela existe? Porque para a gente evoluir, né, para a gente dar o crescimento, a gente precisa destruir etapas anteriores ou ressignificar. Um grande exemplo, né, que a criança percebe, que a criança aprende lá de pititica, é o quê? É a borboleta, né? Quando as professoras vão ensinar na educação infantil a transformação, é lindo falar da lagarta, fala do tempo do casulo, e aí nasce a grande borboleta que tem um mundo aí para desfrutar, e ela nasce muito mais colorida, muito mais forte. E aí eu gosto de um outro texto também que roda, que é o quanto um menino, né, estava angustiado, porque quando ele olhava aquele casulo, ele achava que a borboleta estava sofrendo demais. E aí ele vai lá, né, depois de muita força, cutuca, 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 até a hora que ele abre o casulo. E aí ela não virou borboleta, ela morreu. E aí a lei de destruição, ela tem um propósito, ela tem um porquê e ela também tem um tempo. Nossa, mas isso é lindo, né, na natureza, quando a gente pensa ali na borboleta. Agora eu vou provocar você. Você já passou aí por uma grande ruptura que te fez chorar bastante. Você já nasce rompendo. Quando você sai do ventre materno, a primeira ruptura já é do seu saco gestacional ali, né, de quando você chega ao mundo e você chora, e todo mundo espera por esse seu choro, né? Então ali você já precisa deixar de ser um ser que está envolto em toda uma área de conforto, recebendo a alimentação para chorar, e aí a ciência traz que muitas vezes esse choro acontece porque já dói, né, porque entrar aí o ar nas vias aéreas, nas narinas, incomoda o bebê, mas a gente sabe que é um choro muitas vezes desse espírito que sabe que ele está saindo do casulo, né, e aí esse espírito que até ontem, né, até ontem não, até minutos atrás, recebia alimentação, hoje ele precisa aprender que ele precisa se comunicar para pedir alimentação, né? Vai passar algumas horas e ele vai instintivamente aprendendo a chorar, aprendendo a respirar, mas porque ele fez essa grande ruptura de chegar ao mundo e sair daquele momento da zona de conforto. E aí, tanta gente feliz porque ouviu rapidamente o primeiro choro. E aí a gente fica pensando que a lei de destruição, ela vem para apenas acabar. Pelo contrário, ela nos faz enxergar muitas vezes de outro modo. Por que crescer dói?
né? A gente fala até mesmo para os adolescentes, né? Quando eles reclamam de muita dor no joelho, muita dor no quadril, é a dor do crescimento. E aí os médicos explicam que o tendão, os ligamentos, os músculos, né? Quando estão tendo estirão, chegam a doer mesmo. Mas, quando eu estou falando desta dor enquanto ser, é porque ela traz sentimentos, ela traz expectativas, ela traz sensações daquilo que a gente não controla. Por quê? Ela gera insegurança. E toda vez que a gente está saindo da zona de conforto, isso vai gerar um medo. É normal, né? Eu passei por muitos medos de dirigir, né? Com 18 anos, eu tinha aquele sonho de comprar o meu carro, de ter o meu carro, de tirar a carta. Mas o quanto entender esse processo, né? Eu já estava na casa, muitos me acompanhavam nestes medos, né? Que era uma necessidade de autossuperação, mas era sair da minha zona de conforto e assumir, naquele determinado momento, o controle de onde o carro poderia me levar, né? E aí, aos poucos, a gente foi enfrentando, e aí você vai descobrindo que eu precisava ter uma atitude, o medo já estava posto em mim, mas se eu não tirasse esse medo de mim, por mais que as pessoas me incentivassem, por mais que elas falassem que eu era capaz, eu precisava assumir o controle deste momento. E aí eu saio da minha zona de conforto, onde eu peço carona, onde todo mundo me leva. Naquela época não tinha Uber, né? Então era realmente depender ali do ônibus. E aí eu me coloco, poxa, se eu quero ter essa autonomia, essa liberdade de ir e vir, eu preciso vencer o meu medo. E aí a gente começa a pensar, né, quando a gente olha o mundo, aí eu estou muitas vezes vivenciando dentro dessa questão da lei de destruição e falo, eu quero fazer diferente, eu quero que as coisas mudem. E aí o querer que a coisa mude, ela vai exigir muitas vezes o fazer diferente. Tanto que se a gente pensar quais as palavras que mais a gente tem ouvido agora, inovação, transformação, colaboração, cooperação, ressignificação, regeneração, todas elas terminam com ação. Então, essa é uma outra verdade que a lei de destruição nos traz, né? O destruir em ação. Ela exige tomadas de decisões, ela exige tomadas e atitudes. E aí eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que entender que a lei de destruição, ela veio, ela existe em inúmeras etapas da minha vida. Mas mais do que isso, ela existe para me levar à próxima lei, que é a lei de progresso, né? E aí, a gente vai pensando o que dentro de todas essas ação que existe no mundo. Que eu começo a ter escolhas. Então, querer sair do ventre materno, romper e começar um desejo, não começa nesses 9 meses da gestação, começa desde um espírito que quer chegar à Terra, e sabe que na Terra, no mundo de provas e expiações, né, expiação de novo, ele vai ter que se ressignificar, ele vai ter que ousar, ele vai ter que construir, ele vai ter que evoluir moralmente, ele vai ter que adquirir muitas novas ações, o desejo de fazer melhor. E aí a gente tem tomadas de decisões. Por quê? Porque a lei de destruição, se ela é uma lei divina, e a gente tem conversado que ela vai existir em nossa vida em diferentes etapas, em diferentes formas, às vezes mais romanceada, né? Às vezes mais dura, mais difícil de enfrentar, ela me faz uma tomada de atitude frente a que questão? Como eu vou enxergar a lei de destruição? Ela veio para acabar ou ela veio como uma nova oportunidade? E assim tem sido a vida, né? Principalmente de forma mais intensa agora. Por quê? Porque a gente tem pensado o porquê que será que Deus permitiu que isso existisse. A gente já viu várias explicações, né? A gente tem aí algumas orientações espirituais de que realmente o mundo estava precisando passar por essas questões, né? Era um grande... Ele vem passando por uma transição, né, do mundo de expiações e provas, e que essa seria uma grande prova para o mundo de regeneração, e aquilo que a gente fala, né, não vem a varinha de condão e tim, né, e a abóbora se transforma em carruagem.
e aí o mundo muda, e agora nós vivemos em um mundo de maior paz. A gente precisa, sim, se despir dessas nossas vicissitudes, para entender processos, para chegar em espíritos mais elevados. E aí, volto para o meu copo. Ele está meio cheio ou ele meio vazio? Eu estou praguejando essa fase que estamos vivendo, ou estou tentando me enxergar como um ser? Quais aprendizados eu tenho tido para mim? Quais vivências eu tenho me propiciado dentro daquilo que hoje eu consigo? Quais as religações, quais as conexões que eu tenho optado? E aí, essa semana, né, o Marcos estava do meu lado, eu estava pensando, né, como que ia ser esse nosso bate-papo, caiu no meu colo aí uma frase e ainda eu confirmei, né, falei que ele falou que ele conhecia essa frase, e para a gente chegou como uma frase de Shakespeare, e ele também já conhecia, também como Shakespeare. E que assim, chorei quando eu não tinha sapatos, mas parei de chorar quando vi um homem sem pernas. E aí a gente pensa, o que nos faz chorar? O que nos faz, o que nos coloca para baixo quando a gente enxerga a lei de destruição? Será que é aquilo que realmente precisamos para evoluir? Ou é aquilo que precisamos para mostrar, para nos manter na nossa zona de conforto? Cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um no seu ritmo. Eu gostaria que fizesse uma pergunta para si só agora, né? O que verdadeiramente me faz, o que me suga para baixo? Né? Além da lei de gravidade, ainda bem, né? Para a gente poder ficar em pé andando no nosso planeta. Mas emocionalmente, o que nos derruba? O que nos faz chegar para baixo? É aquilo que eu não controlo? É aquilo que me tira a zona de conforto? Ou é aquilo que me tira um status de mostrar? Ou eu já consigo me ver não chorando só porque eu não tenho sapato, mas eu começo a agradecer o corpo que eu tenho, eu começo a agradecer a oportunidade, e aí meu copo deixa de estar meio vazio e começa a estar meio cheio, né? E a vida nos empurra para isso, né? No Evangelho eu gosto muito da passagem que Jesus fala para ela, né? Não peques mais e continue, sigas. E isso é Jesus dizendo, não se culpabilize, não pare, você errou sim, né? Tanto você errou quanto todos os outros erraram, por isso que vem a frase, quem não pecou, que jogue a primeira pedra, que atire a primeira pedra. O que ele fala nessa hora? Vocês também têm erros, assim como ela. E aí quando ele olha para ela e pede para ela continuar, ele está dizendo, e você pode continuar e fazer diferente, você pode renascer. E aí, nesse momento, se a gente pensar a lei de destruição, ela mata a vida anterior para se predispor, né? Essa é a crença que Jesus, esse é o voto de Jesus quando ele conversa com ela, que ela comece uma nova vida. E será que neste momento a gente também não está sendo convidado, Jesus não está na nossa orelhinha assim falando, humanidade, vocês pecaram, vocês foram soberbos, vocês foram egoístas, mas agora a gente ainda tem a chance de recomeçar. Quando a gente para e pensa, quando esse vírus chega para nós em uma época que a humanidade estava extremamente isolada, né? É o grande boom da tecnologia. Então, eu acho engraçado, né? Às vezes a gente fala, a gente está vivendo distanciamento social. E é aquela provocação. Quantas vezes, quando ele não era a única opção, ele era a nossa opção? A gente abria a mão do convívio com as famílias, a gente, né, com a nossa família, com os amigos, para ficar horas atrás das telas, sejam elas as telas de sedução, né, os Netflix da vida, que nos fazem e nos consomem e nos digerem. Aí eles perceberam que talvez assistir um filme longo, as pessoas não tinham mais tanta paciência, mas em compensação eles adoram, né, nessa geração fast, que tudo tem que ser rápido, eles adoram pequenos capítulos de 40, 45, então eles chegam a ficar assistindo 5, 6, ou como diz a nova geração, maratonei nas séries, né, então a pessoa ficou 8, 9 horas na frente de uma tela.
E aí ela não era a única opção, mas a gente já se escondia atrás das telas e estava se isolando. E o vírus chega, e aí o vírus chega e faz com que essa seja a nossa única escolha. Ele nos distancia, e aí tantas as séries, né, a arte, elas começam a ser importantes, mas as pessoas também começam a ser importantes. E aí hoje eu uso a tela para me conectar com a Casa de Solidariedade, que em outros momentos, eu já fiquei trabalhando até tarde, talvez eu não teria ido para casa. Eu ligo aos avós, aos netos, aos amigos que estão distantes, e aí a gente começa a descobrir, outro dia uma amiga minha falou isso, poxa, eu já nem mando mais mensagem no WhatsApp, hoje eu falo, eu mando áudio, porque é tão gostoso a gente voltar a ouvir a voz das pessoas, e o vírus chegou. E aí, além dele provocar essa questão da gente se distanciar dos outros, e agora a gente precisa se religar, o vírus ele chega também numa fase que se a gente pensar o que estava em maior peso em grandes, né, em grandes reportagens, eu estou colocando distante, mas que a gente possa fazer uma reflexão para nós mesmos. A gente estava mais próximo do exemplo de Jesus, do amor acima de tudo, ou a gente ainda trazia aquele ranço de Moisés, olho por olho, dente por dente? Né, o quanto a gente estava com práticas do tomou, levou, da intolerância, da impaciência, e aí chega um vírus, pititico, né? Aí a gente tem pititico, invisível ao olho nu, e que nos mostra que o amor é capaz de vencer, e nos obriga, e nos leva a repensar que sozinho a gente não vai vencer. A gente precisa da ciência, a gente precisa da filosofia e um novo olhar de vida, a gente precisa de Deus, a gente precisa dos amigos espirituais, dos amigos encarnados, das doações, e aí a gente vê esse mundo ressignificando, ressignifica ação em doações, em lives, né, de carinhos, em conexão de mundos, todo mundo se redesenhando, ressignificando na sua profissão, né, a humanas voltando a ser uma ciência de muita importância, simplesmente porque chegou um vírus. E aí eu volto para o livro dos espíritos, lembra que eu falei para vocês, coloca entre parênteses a questão dos flagelos destruidores. Então, se a gente for lá no livro dos espíritos, não precisa ser hoje não, hoje pode curtir com a família, né, sextou, eu brinco que afinal de contas sextou, né, mas se der vontade, pega pela internet, dá para olhar, pega o capítulo de lei de destruição e fala até onde teremos a lei de destruição, até o espírito sobrepor a matéria. Né? Então, quando a matéria começa a ser menos importante, aí lembra do nosso ser ou ter? Então, está na hora da gente verdadeiramente voltar a ser, né? Ou voltar a ser, ou reencontrar-nos enquanto ser, que é o que verdadeiramente nos faz crescer. Materialmente, a gente cresce nessa vida. Sendo, a gente cresce enquanto espírito, a gente vence as barreiras, a gente aumenta a nossa luz e a gente brilha por onde a gente passar. Então, será que eu penso, que o ter precisa sobrepor, né? E aí eu posso ter muitas coisas, mas quando eu entrar num outro plano, meu ter ficou e o meu ser cresceu, né? E é ele que tem que crescer, porque é ele que vai transgredir e viver, né, de uma vida a outra. Eu acho que se a gente parar e ler ali a lei de destruição, tem um trechozinho que fala que ela existe para quê? A lei de destruição verdadeiramente existe para renascer, para regenerar. Os flagelos aceleram a evolução. Esse trecho eu copiei bonitinho lá. A gente precisa conhecer os objetivos para entender esse percurso, para entender os resultados. Se a gente não entende a lei de destruição com o fim verdadeiramente que ela existe, e o porquê que a gente passa por tudo isso, a gente não entende o resultado final, que é a evolução do ser espiritual. E o homem, ele já tem o conhecimento do que é o bem, do que é o mal, até porque fomos criados por Deus, né? Então a gente carrega a centelha divina, somos deuses, né? A gente já ouviu isso dentro do espiritismo, e agora ele já tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Se a sua escolha vai ser uma escolha que termina com ação, qual ação? A que me leve para o bem, aquela que me faça amanhã ser um ser melhor do que eu fui hoje. Um ser que entende que eu só vou poder ser melhor se eu estender a mão para o meu próximo.
porque eu não evoluo sozinha. Isso está tão posto que a Terra está passando por um problema assim. Então, países que, entendido como países de primeiro mundo, estão passando pela mesma pandemia. De formas diferentes? Sim, de formas diferentes. Mas qual que é o grande recado que a gente entende, né, da espiritualidade superior? O controle não está na mão do indivíduo. O indivíduo faz e quando ele evolui, ele entende que ele precisa melhorar a vida do próximo também. E este tem sido o grande convite. Eu tenho me melhorado? Eu tenho conseguido enxergar que o meu copo está meio vazio ou meio cheio? Porque se ele está meio cheio, eu posso absorver e também posso esperar ele encher um pouco mais ou já posso dividir aquilo que eu tenho? E dividir muitas vezes vai além do material. É dividir a escuta, é dividir o carinho, é dividir o conhecimento, é dividir a paz. Porque muitas vezes a gente está vivendo, acreditando que estamos em paz, mas tem tantas pessoas que estão amarguradas, angustiadas, descrentes. E aí, se eu entendo que meu Deus não é aquele Deus de punição, levar uma palavra de conforto, que este Deus tem um propósito, né, que ele é regido esses propósitos por 10 leis divinas ou naturais, vai entender essa outra pessoa vai entender que dá certo, que tudo tem um tempo, que talvez a pandemia ainda não acabou, porque a gente está naquele menininho da lagarta, que se a gente sair do casulo agora, a gente não vai conseguir voar como borboleta. E aí, se eu também ficar parado, né, igual o nenenzinho ali dentro do meu saco gestacional, eu não venho para o mundo. Né? Então, às vezes, entender que este controle não está em nossas mãos, faz a gente entender que, poxa, meu copo vai ficar cheio na hora certa, mas o que eu tenho de água lá já mata a minha sede, então ele está meio cheio. E este é um exercício nosso. O querer fazer, o tomar atitude e interpretar a vida é nosso. E aí a gente finaliza, né, fazendo uma grande reflexão, que a gente até conversou essa semana na aula de educação mediúnica, né? Todo texto tem um contexto. Por isso que muitas vezes a gente precisa ler a mesma mensagem, o mesmo livro, várias vezes. Porque se eu lesse determinado, né, a lei de destruição antes da pandemia, eu teria uma interpretação, porque o texto precisa de um contexto. Se eu olhar agora a lei de destruição, ela me responde muitas coisas, porque eu lia Flagelos Destruidores, mas eu, enquanto Fabiana, não lembrava, né, ou não, porque nessa vida eu ainda não tinha passado por um momento tão rico de possibilidades como este. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho que texto e que contexto estamos na vida, nos permitir e, acima de tudo, tomar a atitude da positividade. Esta é uma mensagem, né, que Jesus falou lá para ela. Caminhe, continue, você tem muito a fazer ainda. E aí, para encerrar, e daqui a pouco chamar a Sandra aí para compor com a gente, o Jason, que a gente não pode escolher, né, ter problemas, não ter problemas, a gente, nesse mundo, quando a gente está de forma consciente, não inconsciente, né, porque a gente sabe que essas escolhas fizemos lá atrás, a gente sabe que a gente vai viver por problemas, a gente sabe que muitas vezes eles vão nos chegar, então eu não posso escolhê-los, né, entre aspas, né, mas eu posso escolher, sim, o como eu vou passar por esses problemas. Eu não escolhi, né, enquanto Fabiana, viver pandemia e estar dentro de casa durante 6 meses, ainda mais alguém que gosta de falar, interagir, brincar, que é da área da educação e que precisa de pessoas. Eu não escolhi por isso. Mas eu me cobro todos os dias, quando eu acordo, qual vai ser a minha escolha para aquele dia. Todos os dias são tranquilos? Ou o dia inteiro é tranquilo? Não. Né? E a gente pensa que N coisas, né, ou até mesmo, né, na dimensão espiritual, nos faz olhar o copo vazio. E aí eu falo, não, tá na hora do copo tá cheio. Aí eu bebo um pouquinho daquela água e faço a minha escolha de como eu vou viver daqui para frente, aquele final de dia, aquele final de tarde. Então eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar um pouquinho para vocês hoje, que o nosso copo está meio cheio ou meio vazio, dependendo do seu texto, do seu contexto, mas que você pode mudar e acreditar que ele pode sim estar meio cheio e que você não precisa esperar ele encher totalmente para você matar a sua sede, né? Então, eu acho que o nosso bate-papo
chamo a Sandrinha aí, o Jason, para compor com a gente agora essa segunda fase. Obrigada a todos vocês que tiveram aí a paciência para me escutar, né, acreditando que sempre o ouvido de quem fala é o privilegiado, porque é a gente que vai estudar, a gente que vai pensar, e antes de chegar até vocês, né, porque a tecnologia tem aquele delay, demora um pouquinho, o meu é o primeiro ouvido aqui, ainda com 2 fones, que é para entrar bastante a mensagem. É verdade. Não é, Sam? A gente ainda ouve 2 vezes com o fone, que é para não ter erro. É isso aí. É isso aí. Muito bom a sua explanação sobre o assunto, viu? Gostei bastante. Obrigada. Bom, eu vou... Parabéns, Fabiana, agora pela apresentação. Agora o Jason vai fazer a parte final, né? A parte que dói. Para quem é da casa, Jason, vale a gente lembrar que é aquele momento da CIT, né? A CIT é aquela semana de integração, onde os trabalhadores e os palestrantes interagem bastante. Então, é quando as pessoas estão começando a se expor, fazer as primeiras palestras, e justamente para a gente já passar pelo teste de fogo, a casa brinca, né, e abre um momento dessa interação com perguntas no final. E aí, quando a gente já está na casa há mais tempo, a gente fala, não dificulta as perguntas agora não, hein? Já faz um combinado. Quando o Jason e eu éramos da mocidade, a gente brincava que a gente ia escrever as perguntas e já deixar com pessoas específicas para a gente saber a resposta. Para saber. E agora o Jason falando, não, vamos para as perguntas, eu lembrei do meu momento, há 20 anos atrás ali, momento de CIT. Eu vou colocar um comentário aqui até para a Sandra, né? Vou colocar na tela aqui, é do André. Destruir é transformar nossos medos em inseguranças em motivação para o novo. É verdade. Hoje eu posso dizer que é verdade. Que é muito difícil a gente sair da zona de conforto da gente e partir para um novo. A gente passa, assim, a semana inteira preocupada com como fazer aquele novo. E hoje foi a minha vez, né? Então eu vi que é difícil, mas a gente consegue. Mudar faz bem. Isso, eu estou agradecendo. Muito obrigada. Que gostoso ouvir você falar assim, Sam. Tá vendo? Parabéns. Mais um comentário aqui, esse é para a Fabiana. Vou colocar aqui na tela. Aí, do André também. Qual a importância desse triplo aspecto da doutrina espírita aplicada em nosso dia a dia? Eles podem ser aplicados separadamente ou são simplesmente complemento uns dos outros? Obrigada pela pergunta, André. Essa a gente não tinha combinado, porque o André também era da nossa época de CIT, ele também passou pela fase da gente fazer as perguntas de combinação, né, já que aquele frisson dava na barriga. E a gente pode, né, a vida, ele é, sim, um grande quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, às vezes, nos faz enxergar a religião sobre um prisma, a ciência sobre o outro, ao mesmo tempo que a filosofia. Podemos estudá-los individualmente, mas para dar sentido ao todo, a dar sentido à nossa religião, os três estão intimamente interligados. E aí a gente começa a perceber que não existe o começo de um e o fim do outro. Eles se fundem o tempo todo quando a gente vai estudando e entendendo os porquês da vida. Essa você vai me dever, hein, André? Tá vendo aí? Aprontou. Mais uma aqui, mais um comentário. Isso aqui é para a Sandra, então. Você quer era para o Jason agora? Não. Eu só coloco a pergunta. Da Sueli. Todos os dias somos chamados à renovação. Deixar um novo homem nascer exige esforço e desapego da rotina. É isso mesmo. Exige mesmo muito esforço, né? Porque a gente, como eu falei antes, né? A gente vive na zona de conforto, né? A gente está sempre na zona de conforto da gente. Quando aparece alguma coisa nova para você fazer, pelo menos para mim, assim, é sempre muito difícil. Eu sempre tenho não pela frente, né? Então, para eu passar essa barreira do não, foi difícil. Hoje, então, eu já me sinto diferente. Me desapeguei um pouquinho daquele meu normal.
Bom, mais um aqui rapidinho. Esse aqui é até pessoal para Fabiana. É. Fabi, você é maravilhosa, suas palavras abrem nossas mentes. Começamos a repensar muitas coisas, avaliar para melhorar. O momento veio para isso. Estou amando esses ensinamentos que você está clareando para a reflexão. Obrigado, muita luz sempre para você. Da Vilma. Ah, Vilma, obrigada, viu, Vilma? Você é sempre carinhosa e aquilo que eu falo, nosso é sempre o primeiro ouvido, né? Então, que a gente possa juntos, neste caminhar dentro da nossa grande casa, né? A Casa de Solidariedade, nessa seara do Pai, estudarmos para juntos, e eu falei para vocês ainda essa semana, né? Se alguém fala é porque tem alguém para ouvir. Todo trabalho é um trabalho coletivo, né? Falar para as paredes não tem significado, né? E aí é assim que a gente se completa, quem ouve, quem fala, quem interage, as perguntas que nos fazem pensar e olhar por outro ângulo, né? Mais um aqui que eu anotei. Aí, mais um. Aí a gente já encerra. Aqui. Esse é para a Sandra. Da Cris. A lei de destruição é bela, porque enterra o homem velho e faz nascer o homem novo. É verdade, né? É verdade. Não sou só eu, mas eu já vi muita gente com medo de outras coisas e quando passa pelo problema, consegue vencer o medo, vira uma outra pessoa, né? Então eu acho muito válida essa lei da destruição. É isso mesmo, enterrar o homem velho. É isso aí que a gente precisa fazer todos os dias. Não só eu, como muita gente também. Obrigado, Cris. Como ela disse aqui, né? Não está morrendo o homem velho e nascendo um outro homem. É o mesmo, né? É o Não é que vai mesmo. morrer uma pessoa e vai nascer outra no lugar. É o Não, mesmo, só que de é forma a diferente. mudança, é a nossa mudança que faz nascer o Uma novo. pessoa Né? nova. Exatamente. Bom, então, acho que é por isso. Por hoje é só. Né? Agradecer o pessoal que participou dos comentários. Tem bastante comentários. Depois a gente consegue olhar no Facebook lá tudo. Todo mundo participou, a participação de todos. A prece inicial da Sandra e a palestra do Fabiana. Algum comentário? E a prece final do Jason agora. Aí, tá vendo? Isso que eu gosto, trabalho em equipe. Eu vou pedir licença para mandar um beijo para a Andressa. É a minha pro do Pilates. Ela pediu aqui, manda um beijo para mim. Então tá mandado. Tá mandado. Bom, pode dificultar o exercício que o beijo já foi. Essa semana vai vir tarefa árdua. Ela tem que diminuir o exercício. Vamos terminar então? Vai lá, gente. Alguém quer comentar? Só queria agradecer a oportunidade da casa, né, aos trabalhadores que organizam essa tarefa com muito carinho, né, entendendo que realmente é um chamamento, né, não só interno, mas desse propósito que falar em nome de Jesus é sério, é uma responsabilidade, e a casa tem cumprido a cada semana, cada participante de maneira muito gratificante, encantadora, cada um dentro daquilo que pode dar, né? Então, como é gostoso a gente matar a saudade de todo mundo, acho que já se tornou aí para nós nessa pandemia um momento esperado. Então, só posso agradecer a cada um que compareceu hoje e a vocês que dividiram aí essa tarefa comigo. Eu também queria agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Agradecer a todo mundo que mandou esses comentários, que de vez em quando eu dava uma olhada, lá e via, são muitos comentários, depois eu vou ver um a um, tá? Muito obrigada, gente, feliz por vocês. Um beijo no coração de cada um. Obrigado a todos também. Vamos fazer a prece, então? Vamos agora, então, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos pela internet, através de nossos pensamentos, de nossas orações, e por sabermos
que a casa nos envolve nesse momento, ligando a todos e ligando a casa. Vamos agradecer por essa ligação, por toda essa energia recebida, por toda essa luz e por todo o amparo da equipe espiritual, dos nossos mentores em particular e dos mentores da casa. E agradecer pela semana que teremos. Até a próxima palestra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males e da prática do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Boa semana, bom final de semana e boa semana a todos. Boa noite, Obrigado até a a todos. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.